Jesus não adorava criaturas, não adorava Fátimas, não adorava o Papa, não adorava o Cristiano Ronaldo, não adorava o Pai Natal, enfim, Jesus não adorava imagens de escultura. Este é um tema muito ponto 1, arautos da verdade. Como costumo dizer, é o alto clamor, agora é 1.1. Tendo lido um texto bíblico, vamos continuar. Em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz: entrando na casa, os reis magos acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Esta parte. Porquê é que eles não adoraram a Virgem Maria? Que era uma mulher adulta, e adoraram um menino. Porque Jesus é que deve ser adorado. Então, a apostasia geral do mundo inteiro é que não estão adorando Jesus. Estão adorando Cristiano Ronaldo, o Pai Natal, o Papa, o Qatar. Tantas coisas que as pessoas adoram, tão distraídas, que o mundo está numa apostasia geral. Já não é uma igreja, já não é uma nação, já não é uma parte do mundo, é o mundo todo. O mundo todo está numa apostasia geral, como nos tempos do dilúvio. Assim como no tempo de Noé, o mundo está numa apostasia geral. Conhecem a verdade, conhecem as regras, conhecem os 10 mandamentos, mas estão numa apostasia. Ainda hoje, falando com uma senhora, eu disse: olha, está bem? E eu disse: não, está mal, está tudo mal. Ele: sim, está tudo mal. Mas aonde é que está tudo mal? Olha, a começar, as pessoas andam sem meias. Mas ela andava com meias. Se não estou a falar de si. Mas algumas pessoas andam sem meias. Algumas pessoas que chegam aqui julgam que são muito importantes, vieram de outros países, se calhar como a África, ou como do Oriente, ou como da Ásia, ou da China, e chegam aqui e julgam que são muito importantes. São muito ricas, e pintam-se, e de unhas pintadas, e são muito lindas. É uma adoração de continuação da adoração. É a apostasia, é a apostasia. Eles não vieram para adorar a Deus, não vieram para servir a Deus, vieram para mostrar que são elas muito importantes. Elas ou eles. Noé pregou com veemência. É claro que ele pregou com veemência. Ele não andou com pezinhos de lá. Eu vou contar uma história que isto é mesmo assim. Havia um senhor, eu que já falei várias vezes nele, que é o José Augusto. Ele entrou na Igreja Católica, na hora combinada com o padre, e foi lá para a frente. Eu não sei como é que foi introduzir, como é que ele chegou a esta conclusão, ou como é que esta história chega aqui, onde eu vou contar a parte. Ele começa a ler os 10 mandamentos. Não foi fácil, mas foi fácil para ele. Para tudo é preciso Deus. Mas ele, com Deus, abriu os 10 mandamentos e leu os 10 mandamentos naquela homilia, naquela igreja, na Igreja Católica. E o padre ali. E ele leu os 10 mandamentos, leu todos os 10 mandamentos. E as pessoas, houve uma que disse: isso é mentira. Isso é mau, isso é do diabo. E o padre disse assim: minha senhora, calce, senão vai lá para fora. Estão a ver? Com pezinhos de lá, não ia lá nunca, o José Augusto. E com os 10 mandamentos, pôs a verdade no sítio. É por isso que ele levava muitas pessoas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, naquele tempo, em 1980, 81, 85, por aí fora. Enfim, hoje não se prega mais, hoje anda-se com pezinhos de lá, não se mexe em nada, olha, fica tudo pior. Sabem porquê é que fica pior? Porque eles gozam nas nossas costas. Há um versículo bíblico que eu estudei várias vezes convosco, mas vou mostrar-vos de uma outra maneira, como costuma dizer, que o Zé Augusto, o último texto que ele me disse para eu nunca me esquecer, que era a dizer onde é que falava na Bíblia do Papa. E eu disse: 2 Tessalonicenses,
E ele, sim senhor, é esse o Tessalonicenses. Foi o último texto bíblico que ele ensinou muito da Bíblia. E esta parte que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. E só esta parte, porque já o mistério da justiça opera. O que é o mistério? O mistério é uma coisa que a gente não consegue explicar. Não, eu não consigo explicar. Não consigo explicar. Mas aqui diz que é o mistério da injustiça que opera. Já opera. Ele já opera. E cada vez mais. O que é que está a falar aqui? Do Papa. Ele disse que era do Papa. Foi o José Augusto que me disse. Foi o José Augusto que me ensinou. E está aqui. O texto. Para eu não me esquecer. Foi o único texto. O último texto que ele disse. Não te esqueças. Agora vou-vos mostrar uma coisa. Vocês conseguem explicar a operação do erro? É um mistério. Diz que é um mistério. Eu não consigo explicar. Mas é a operação do erro. Eu não consigo explicar como é que eles conseguem operar a operação do erro. O que é a injustiça? Aqui, a injustiça, o ato da injustiça, o ato da iniquidade. O que é a iniquidade? É a transgressão à lei de Deus. É a transgressão à lei de Deus. Então, operar a injustiça é ensinar as pessoas a transgredirem os 10 mandamentos. Isto também é um mistério, não é? Também é um mistério. Pois é. Mas eu não consigo explicar um mistério. Mas vocês estão a entender que ele está a operar operação demanda, que é uma operação. Pode ser uma reunião, pode ser como é que é dizer? É uma operação. Eu mandar fazer uma coisa, falar com as pessoas, fazer uma reunião e dizer é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Vai para aqui, vai para lá, faz assim, faz assim. É uma operação. Então, essa operação começou já no tempo do apóstolo Paulo e ela vai crescendo até ao fim. Mas também o alto clamor está a crescer. Quando é que o alto clamor começou? Em 1844 e mais precisamente em 1863. As palavras que haviam sido ditas a Adão foram repetidas por Noé. Quais são as palavras? De que o pecado e Satanás não triunfarão para sempre. O pecado não vai triunfar. Satanás não vai triunfar. A operação do erro não vai triunfar. Perguntaram-me o que é que eu digo sobre o Papa. Que o Papa já vos papou, já vos enganou, já vos papou. Pronto, é o que eu tenho para dizer sobre o Papa. Está dito. Os que temessem a Deus deveriam obter a vitória. Se você teme a Deus, tem que obter a vitória. Muitos pensam que obter a vitória é obter uma vitória de ser adventista, sétimo dia, legalmente, como costumam dizer, com o seu nome na igreja registrado, já está tudo bem, já está tudo feito. Não, senhor, não é nada disso. Quando alcançou sua voz, o profeta alçou a sua voz, quando falou alto, em advertência do juízo de Deus, que estava para trazer ao mundo, não é? Em consequência da impiedade humana, como hoje, manifestou-se grande oposição contra as palavras do mensageiro. A oposição, entretanto, não foi mundial, pois alguns acreditaram na mensagem de Noé e zelosamente repetiam a advertência. E zelosamente repetiam a advertência. E vamos repetir a advertência. E muitos repetem esta advertência. Mas foram, a pouco e pouco, procurados homens que eram tidos por grandes homens daquela altura, os sábios. E estes foram solicitados a apresentar argumentos através dos quais a mensagem de Noé pudesse ser contrariada. Como é que a mensagem pode ser contrariada? Porque não vai acontecer nada. Não, isto não vai acabar assim. Não, o mundo não vai acabar dessa maneira. Não, nada disso. Estamos em paz e segurança. Nós vamos resolver os problemas ecológicos, económicos e políticos e religiosos e já vamos começar até a guardar o domingo. Dizem agora estes da apostasia, do mundo geral, do mundo apostatado, que não é uma igreja, já não é uma nação, todo mundo está numa apostasia geral, todo mundo. E como o mundo estava em paz,
e não em guerra com o príncipe do mal, que é Satanás. E eles satisfaziam, eles se satisfizeram com qualquer desculpa para deixar de lado um claro assim diz o Senhor. E ouvir assim agora os filósofos ou os poetas da altura, os cientistas da época, os filósofos, os teólogos daquela altura, como agora, da época, os quais aparentemente apresentavam a impossibilidade de ocorrer tal coisa nas forças da natureza, conforme Noé predizia. Não há inimizade entre homens caídos e anjos caídos, não há inimizade. Ambos são maus através da apostasia, são iguais, e o mal, onde quer que exista, se acha aliado contra Deus. Homens e anjos caídos estavam unidos para destornar Deus. E assim foi que homens sábios do mundo de então falaram de ciência e de leis imutáveis da natureza, declarando que não poderia haver variação nessas leis e que a mensagem de Noé não teria possibilidade de ser verdadeira, nem sequer plausível era, como costuma dizer. Não tem fundamento nenhum. Os homens talentosos do tempo de Noé se arregimentaram contra a vontade e o propósito de Deus e zombaram da mensagem e do mensageiro que ele havia enviado, que Deus havia enviado. Noé não podia contradizer suas filosofias ou refutar as afirmações da assim chamada ciência, que é a ciência daquela altura. Agora a ciência também desta altura, que está toda errada. A ciência é contra a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus está sendo posta em causa. Eu vou-vos explicar de outra maneira. Não consigo explicar o mistério da iniquidade que ele opera. E então eles põem máscaras e dizem, isto é assim. E quem é que vai contra eles? Deve ser um doido, não é? Uma pessoa contra eles é doido. Deixa-os andar. Deixa-os andar. Sabes o que é que está a acontecer? Estão a ficar sem voz, sem cordas vocais, porque aquilo serrilha, tudo à sua frente. Pode começar pelas cordas vocais, como pode começar por outro órgão. E assim vai o mundo, vai indo para o cemitério. Estão distraídos e eles andam a tomar as vacinas. Os homens talentosos do tempo de Noé também acreditavam que estavam cientes da vontade, da sua ciência. Mas estavam contra a vontade de Deus. Noé não podia contradizer suas filosofias ou refutar as afirmações da assim chamada ciência daquela altura, mas podia proclamar a palavra de Deus, pois sabia que ela continha a infinita sabedoria do Criador. E ao apregoá-la por todas as partes, ela em nada perdeu sua força e realidade pelo facto dos homens do mundo o ridicularizarem e desprezarem. Venha aqui, vamos terminar agora. A última parte. Noé não misturou os brandos e deleitosos enganos de Satanás, como muitos hoje fazem, com pezinhos de lá, com música, com poesia, com a doxologia, com teologia moderna, com teologia social, com teologia da libertação. Não! Noé não pregou teologia humana. Ele pregou teologia da volta do fim do mundo. Não era a volta de Jesus, mas era a destruição do fim do mundo. Não, ele não misturou com a sua mensagem critérios humanos, como hoje. E ele não expressou os sentimentos de muitos contemporâneos, os quais declaravam que Deus era demasiado brando, misericordioso, para fazer uma coisa tão terrível. Muitos afirmaram que Deus concederia aos ímpios outro período de graça. Mas Noé não condescendeu com eles. Não, Senhor.
nem sequer 1 milímetro baixou na mais remota esperança de que os que negligenciasse a presente oportunidade, os que rejeitassem a presente mensagem, seriam favorecidos com outro período, com outra oportunidade de salvação. Noé disse mesmo: olha, se vocês não se arrependem, estão mesmo perdidos. Não tem escape. Não há outra forma. Não há outro meio. Ou entram na arca e se arrependem, entram na arca, ou então, olha, ficam cá fora a afogar-se. E ele conhecia o poder de Deus. Noé sabia que Deus cumpriria sua palavra. Sem temor de Deus, não me separou de Deus. Seu temor de Deus não me separou de Deus. Portanto, ele temia a Deus, mas serviu para atraí-lo para mais perto dele e para levá-lo a derramar o coração em ardente súplica. Como eu costumo dizer, quando as coisas estão muito complicadas, é quando as coisas estão mais favoráveis. Mas havia um pregador que chegava à casa e dizia: mas que coisa, mas eu não está a acontecer nada, ninguém está a fazer oposição, ninguém me está a dizer que estou a falar do pecado, ninguém está a contradizer aquilo que eu digo. Então, porque a minha pregação não vale mesmo nada, não pode ser, meu Deus, há uma coisa que está errada. Alguma coisa tem que mudar na minha pregação. E quando vossas pregações, desculpem as vossas pregações que não prestam para nada, que não servem para nada, a não ser para meter no caixote de lixo, porque não mexem num pecado só, não violenta a consciência, não é? Também não violenta a consciência, não prega um sermão. O que é pregar um sermão? Um sermão é ler uma Bíblia, é ler um parágrafo. Isso é um pregador. Mas um pregador da justiça trabalha com palavras cutilantes, com veemência, e não tem desculpa para dar porque está a magoar o Papa, ou o Papo, ou a Fátima, ou o António, ou a Antónia. Não tem que magoar ninguém, não está a magoar ninguém. Está a dizer que se não pregar ele, vem outro a seguir e prega a mesma coisa. Alguém vai ter que pregar, alguém vai ter que dar a cara, como se costuma dizer, alguém tem que assumir as responsabilidades, e se você não quer assumir as responsabilidades, olha, desculpe, mas você não serve para não serve para ser ministro de Deus. Não é uma desculpa minha. Não é uma desculpa minha para pregar. Não. É apenas para dizer, para o avisar, se você não quiser pregar o que eu prego, olha, você está fora do serviço de Deus. Venha trabalhar para Deus, venha, desafio. Se você não gosta, olha, demita-se de ser pastor ou mensageiro de Deus, demita-se, porque não está a fazer nada, não está a trabalhar, está a interromper a obra do Espírito Santo. E sabe uma coisa? E ninguém pode interromper a obra do Espírito Santo, pois não? Ninguém pode interromper a obra de Deus. Ninguém, nem eu, que me calo ou que me deixem falar. Não sou eu que vou interromper, nem vou acelerar. Eu apenas sou um ministro por conta própria, por conta de Deus. Aliás, por conta de Deus. Estou por conta de Deus, não estou por conta do Bonifácio, não estou por conta do Papa, não estou por conta da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou por conta de Deus. E agora digam o que disserem e vá para onde quiser, porque eu vou para o céu e você, se quiser, fica aí. Eu quero me salvar. Se você não quiser, olhe, perdão, olhe, desculpe. Adeus, boa noite, seja bem-vindo. Compartilhe este vídeo e seja feita a vontade de Deus. Amém.